Estamos de volta e neste primeiro programa de 2018 vamos investigar um dos segredos da vida: flores. O mundo mágico que combina encanto, beleza e prosperidade. Um negócio que emprega milhares de brasileiros e movimenta 10 bilhões de reais por ano. Olambra, a cidade fundada pelos holandeses no interior de São Paulo, inunda nossos mercados com as cores deslumbrantes que saem de seus canteiros. Nenhum outro país do mundo tem tantas espécies de flores quanto o nosso. Vamos conhecer o sutil trabalho das abelhas e dos beija-flores, as misteriosas rosas do deserto e as flores que curam, usadas como remédio até nos postos de saúde. São Paulo, o campeão dos negócios milionários. Nosso estado mais rico bateu mais um recorde. Já é o maior produtor e o maior consumidor de flores em todo o Brasil. E adivinhem qual é a capital da flor? É a nossa maior metrópole. Esta é a floricultura mais antiga de São Paulo. Está aqui há 90 anos. A esse lugar, o consumidor vem, em geral, movido a sensações muito positivas. Afeto e, muitas vezes, amor. Eu falo sempre que na floricultura tem 3 tipos de compra, né? Tem a compra sensação, que às vezes é um presente, é um aniversário. A compra emoção, que é uma conquista, é o amor, né? E tem a compra me perdoa. Quando o cara erra alguma coisa, ele vem atrás de comprar flores para solucionar um problema dele. Ele vem atrás do remédio do coração dele. O florista, ele adora vender o me perdoa, né? O me perdoa, o cara vem aqui atrás de um buquê de 99 rosas ou 100 rosas. Então, a quantidade aí a quantidade é o tamanho da dose do remédio, o tamanho do problema. O Sino é o chamado de uma pequena cidade no interior de São Paulo. Vamos descobrir a história de um sonho que deu certo e se multiplicou em flores. Chegamos a Olambra, o maior centro de produção de plantas ornamentais da América Latina. O seu João chegou aqui há 65 anos com os pais e os irmãos mais novos. Era uma das 150 famílias holandesas em busca de uma vida melhor nesta região do Brasil. Como era a terra que os holandeses encontraram? Terra fraca, esgotado pelo fogo, principalmente. Quem diria, a terra fraca virou um jardim gigante. E foi então difícil começar os primeiros cultivos? Os primeiros cultivos foi difícil, porque a produção era muito baixa. Arroz fraco, milho então, era uma vergonha. As primeiras flores que brotaram foram as palmas de Santa Rita. Alguns poucos bulbos foram trazidos pelos colonos holandeses para enfeitar o novo lar. A esperança também veio na bagagem do povo que sofreu a Segunda Guerra Mundial. E a cidade foi batizada com um nome muito especial, Olambra, fundada em 1948. Olambra é a junção de Holanda, América e Brasil. Tem até um moinho na entrada da cidade, lembrando a tradição holandesa. Hoje, os 13 mil habitantes têm uma vida confortável graças às flores. E as mulheres são 70% da mão de obra deste mercado que só cresce. As oportunidades se multiplicam para a Senira, a Patrícia e a Jusilene. A mulher ela tem mais cuidado, tem mais responsabilidade, vai ter cuidado para que as flores não venham ser machucadas. Jusilene tem cuidado em dobro porque ela manobra um rebocador, puxando 14 carrinhos cheios de flores.
Mãe de 7 filhos, ela trabalha aqui na cooperativa há 10 anos. É um bom trabalho, né? Você trabalhar com as flores, sabendo que outra pessoa lá vai ficar feliz com o seu trabalho também. Eu acho que quando alguém chega a comprar uma flor para dar para alguém, porque eles têm muito carinho pelaquela pessoa que vai receber. Outro dia ele disse: mamãe, quando eu crescer, eu vou fazer o que você faz. Vou trabalhar com o que você trabalha. Patrícia sabe que o gosto pelas flores está na família. Ela passa aos filhos a tradição do pai, um holandês que deixou raízes em Olambra. Hoje, a engenheira agrônoma produz calanchoe, conhecida como a flor da fortuna. O tesouro de Patrícia é criar os 2 filhos com amor e liberdade, mas ela e o marido sabem que as flores podem ser um negócio bem lucrativo. Ainda mais que eles estão sempre fazendo experiências como o calanchoe trazido de Madagascar. Como começou o calanchoe aqui? Aqui em Olambra, aconteceu o seguinte: na verdade começou com meu pai, que trouxe, acho que isso na veia, do imigrante holandês que chegou aqui nessas terras brasileiras. Ele começou com a produção de gladiola, que é a nossa palma, ou palma de Santa Rita. E depois, com o tempo, foram entrando outras espécies de flores aqui em Olambra. E de onde vem o nome calanchoe? É uma espécie, chama-se calanchoe blossfeldiana, é o nome específico dela. Esse cultivo foi sendo aperfeiçoado ao longo do tempo, que ela foi mudando? Nós iniciamos, há 21 anos atrás, havia só o calanchoe original, uma flor de 4 pétalas. E com o passar dos anos, a gente começou a produzir flores que a gente chama de calanchoe dobrado, que é uma flor com diversas pétalas, mais parecida com uma mini rosa. E depois vieram outras variedades, como o calanchoe original mesmo, mas com pétalas grandes, que a gente percebe a diferença dessas pétalas, do tamanho dessas pétalas da original, com o tamanho dessas pétalas aqui. Então, isso tudo através de cruzamento genético. E a flor da fortuna rendeu novas variedades, pequena, média e grande, com hastes mais compridas, para arranjos em vasos. E as cores ficaram ainda mais variadas. E agora esse novo lançamento, verde, que se mantém assim sempre. Então, com o mesmo tempo de durabilidade que a gente verifica nessas com flor, com cores. O segredo é criar, sempre contando com a ajuda da natureza. E tem que durar. Então, é isso que a gente busca, uma coisa sempre diferente, bonita para a casa das pessoas e que seja boa. Que tenha qualidade, que dure lá na casa dela. E que seja bela enquanto dure. Luz difusa, umidade, temperatura, tudo controlado. As flores têm muitas exigências e cada uma delas tem a sua própria característica. Qual será a mais perfeita? Difícil responder. Mas a mais resistente talvez seja a orquídea. Ela se adapta ao clima, ao terreno, a todo tipo de desafio. Claro que precisa de cuidados. E o talento feminino é o segredo para este trabalho tão delicado e minucioso. No sítio de orquídeas que visitamos agora, dos 35 funcionários, 30 são mulheres. A Senira é responsável pela venda, conhece as orquídeas profundamente. Você distingue chamando ela pela cor? Pela cor. A cor que nós consideramos, e que é a cor dela, na verdade, é a cor fúcsia. A gente poderia dizer que essa flor é uma flor delicada, sem dúvida. Sim, sim. E é uma flor também que tem outras características. Quais são elas? É uma planta, como você disse, delicada, exigente e persistente. E a gente que lida com ela todo dia, você vai percebendo assim as características de necessidade delas também. Quer dizer, elas são caprichosas? São caprichosas, exatamente. Você precisa saber o que elas gostam, desde a questão de o lado que ela fica
o lado que vai sair a haste, acompanhar essa parte aí. E, é claro, com a delicadeza, né, que tem que ter. Delicadeza que o marido da Senira também aprendeu a compreender, a aperfeiçoar. Aqui, o seu Maceno cria a orquídea Phalaenopsis. As condições têm que ser ideais. Nós queremos o máximo de luz possível e, de preferência, com a temperatura controlada. E como é que a gente consegue isso? Nós temos aqui as telas que nos ajudam, que são telas difusas, importadas, algumas de Israel, algumas da Suécia. Temos também o plástico importado de Israel, que é difuso também. Ele também tem aqui o plástico leitoso, que ele retém parte dos raios solares, né? E isso a gente vai trabalhando com essas telas para poder fornecer maior quantidade de luz com a menor temperatura possível. A gente pode dizer que, no caso, essa orquídea chama-se Phalaenopsis, não é? Sim. Que o Phalaenopsis é resultado da natureza e do esforço humano. Sem dúvida nenhuma. Eu até completaria. É resultado da natureza, do esforço, do carinho humano, da dedicação. A nossa tulipa brasileira, nascida e criada no Brasil. Ela ocorre desde lá do norte, né, do Amazonas até o Rio Grande do Sul. Ela foi levada, né, para a Europa, provavelmente por volta do século XIX. Lá eles fizeram alguns cruzamentos. O nome dela, popular, é Amaryllis. Aqui também a tulipa brasileira está sendo testada e já ganhou várias cores. Do vermelho ao amarelo, também pode ser mesclada. Pode ser maior, ter mais hastes para ficar ainda bonita no vaso, ser mais resistente a doenças e durar mais. Hoje a gente faz as variedades aqui e hoje nós estamos trabalhando para fazer uma planta mais robusta, com cores diferentes, para estar oferecendo isso para o mundo. As vermelhas são as prediletas dos europeus. Nossa tulipa é a flor de Natal na Europa. Quantas surpresas criadores e criaturas nos reservam em Olambra. Estamos agora nos bastidores do leilão de uma cooperativa. São vários leilões por ano. Muitos negócios são fechados aqui. Quase a metade das flores vendidas no Brasil passa por esse balcão gigante. O movimento é intenso. 1.200.000 flores de todas as espécies que a gente possa imaginar estão circulando no amplo galpão só hoje. E as mulheres também brilham nesta etapa final da superprodução. Lá está a Jusilene, pioneira em Olambra. No meio do trânsito pesado dos carrinhos, quem disse que ela perde a ternura? A gente para, admira. O que eu mais gosto é essa aqui, né? Jusilene tem bom gosto. É uma orquídea Phalaenopsis, a do tipo cascata. As estrelas do show de Olambra conquistam multidões. Pelo menos 320.000 pessoas vêm aqui todo ano, atraídas pelas criações dos produtores desta região de São Paulo. Você já viu rosas multicoloridas? Aqui tem. A pacata cidade vira a maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina. Mais de 3.500 variedades de 300 espécies diferentes. Na Cidade das Flores, a chuva de pétalas é o símbolo de um projeto que deu certo e vai se tornar ainda maior. Acreditem, 18.000 botões ou 1.500 dúzias de rosas encerraram mais uma Expo Flora. Cresce o número de brasileiros que ganham a vida trabalhando com flores e a cidade que produz mais rosas no Brasil. É daqui a pouco.
Sol, sombra e uma brisa morna envolvem esta gigante, a Suma-Uma. Lá de cima, uma pluma cai dos frutos que se abrem. Até isso é especial. Os flocos parecem neve. Os índios da Amazônia chamam esta árvore de Mãe da Humanidade. E não é por acaso. As espécies exuberantes da natureza sempre despertaram perguntas. Uma das mais fascinantes é o tempo de vida das pessoas quando a gente compara, por exemplo, com o tempo de vida das plantas. Como estas árvores plantadas no Rio de Janeiro há mais de 100 anos. Através dos tempos, a força das nossas florestas é um desafio e um Mas o ciclo da vida na Terra vai sempre depender dos nossos cuidados e das nossas descobertas. No sossego do Jardim Botânico do Rio, fundado há mais de 2 séculos por Dom João VI, uma conversa nos deixa mais animados. A multiplicação. A curadora do herbário, Rafaela Força, costuma pesquisar todas as matas brasileiras e chegou a uma bela conclusão. Hoje a gente tem certeza, sim, o Brasil é o país com o maior número de espécies de plantas com flores do planeta. A gente tem registrado por volta de 33 mil espécies de plantas com flores no Brasil. Ou seja, o Brasil é o mais florido? Ou seja, o Brasil é o mais florido. Em busca do nosso tesouro desconhecido, Rafaela coordena o maior levantamento já feito no país, o projeto Flora do Brasil 2020. Junto com ela, 800 botânicos fazem parte da pesquisa. Quando estava aí na Amazônia, Rafaela encontrou bromélias carnívoras e descobriu também outra espécie bem perto da Cachoeira do Eldorado, na Serra do Aracá. Essa planta foi coletada na borda da Cachoeira do Eldorado. Essa planta estava grudada bem pertinho da cachoeira, então a gente vai dar o nome dela de Eldorado. A gente tem descoberto mais ou menos uma espécie nova por dia no Brasil. Você acredita que ainda no século XXI, entre 250 e 300 espécies são descritas por ano na flora brasileira. Então isso dá quase uma espécie por dia. Então é uma riqueza enorme. Então, não só científica, como também uma riqueza de patrimônio. De patrimônio. É um patrimônio da sociedade brasileira. Através do estudo da flor, se pode criar uma identificação? Normalmente o melhor material para os cientistas trabalharem é aquele que tem flor e fruto. O olhar científico não elimina o olhar tradicional em relação à flor. A flor tem significados, tem um papel, às vezes, social, tem uma função e traz muitas mensagens. Sem dúvida. Mesmo para nós cientistas, né, a gente se encanta com as flores. Assim, é muito bom ver flor. É muito bom estar cercado de flores. Pega o dedão lá na palma da mão. E as flores são testemunhas da dedicação deste grupo de mulheres. Alongamento, respiração, sobretudo, concentração. Daqui a pouco, elas vão começar a jornada na Fazenda de Rosas. Estamos na cidade de Andradas, em Minas Gerais, a região que mais produz rosas no Brasil. A cultura de rosas, ela emprega em torno de 10 pessoas por hectare, né? É a cultura que mais emprega pessoas hoje no Brasil. E tem trabalho o ano inteiro. Aqui, elas, as floricultoras, também são maioria. Preparando a terra, plantando, criando a atmosfera ideal, para depois colher. É como se a gente estivesse numa indústria, né, de produção de rosas, onde cada dia a gente vai poder colher uma florzinha diferente. E como são diferentes. Mas claro que todas são rosas autênticas, remotas descendentes das rosas cultivadas há 5.000 anos na Ásia.
os primeiros botões foram trazidos para São Paulo pelos jesuítas. Hoje, neste vasto jardim, elas florescem o ano inteiro. Então, por exemplo, aqui nós vamos colher em 1 dia, 2 dias, dependendo da temperatura, ao passo que a gente tem um botãozinho aqui menor que eu vou levar já uns 15 dias para colher. Se a gente vier para cá, que é um pouquinho menor, a gente já está numa fase de 18, 20 dias. Aqui eu já vou levar mais de 30 dias para poder colher essa flor. Berçário, viveiro, como descrever este campo fértil, que gera beleza e faz a economia girar. Graças às rosas, Dona Aparecida realizou grandes sonhos. Elas já me deram primeiro a minha casa, quando eu cheguei aqui, que eu comprei, financei e paguei ela. Depois eu comprei um terreno para os meus filhos, cada um dos meus filhos. Fiz uma casa para cada um deles. O que eu tenho hoje é tudo praticamente tirado aqui. Gosta de sol. A palavra crisântemo quer dizer flor de ouro em grego. Pisos antemon. Aqui entre nós, o crisântemo ganhou todas as cores e 800 variedades. É a nossa querida flor do campo. Também em Andradas, a produção de hortênsias está crescendo por causa do clima ameno. Os buquês roxos, azulados ou cor-de-rosa vieram da Itália e aqui chegaram primeiro à região sul, mas estão gostando do solo e do ar de Minas e dos cuidados das floricultoras. Surpresa mesmo é este campo de lavanda, que se espalha pelas montanhas de Cunha, município de São Paulo. O perfume é inesquecível, permanece um frescor vivo. E nossa memória é pródiga. Falou em lavanda, lembramos o cheirinho de limpeza. O aroma dela é o resultado de vários compostos químicos, de cânfora, linalol, linalina. Fernanda é a produtora que apostou nas inúmeras qualidades desta beleza da Europa, famosa sobretudo na região da Provença, na França. Fernanda achou que o clima de Cunha lembrava um pouco da Provença. Comprou poucas mudas no mercado de São Paulo e, que boa notícia, a lavanda aprovou os ares das nossas montanhas. Chovia, elas estavam bonitas. Fazia sol, elas estavam bonitas. Eu já nem sabia o que elas gostavam mais ou não. Mas aquilo me encantou e me fez ir um pouco mais adiante. Esta veio do norte da África. A Fernanda já descobriu. A lavanda brasileira, além de perfumada, como é versátil. A começar pelo óleo extraído dela. Na linha cosmética, para a linha do bem-estar, para a linha da decoração e para a linha da gastronomia. Trabalho diversificado e tarefas divididas. Porque tem que tirar as flores secas, depois fazer na poda, fazer uma poda bem, para ficar bem bonitinha. As mulheres retiram as flores e os homens limpam as hastes. É gostoso de trabalhar, mas é bem delicado. No início eu nem conhecia lavanda. Aí eu não sabia nem o que era lavanda. É um cheiro muito bom. Ah, é gostoso. É muito gostoso. Dá uma paz gostosa pra gente que trabalha à vontade o dia todo. Dizem que a lavanda até acalma, mas também desperta paixão. Até eu vou dar um aqui pra ela que eu cortei. O trabalho dos beija-flores e das abelhas, operários da reprodução no reino vegetal.
e as misteriosas rosas do deserto. É daqui a pouco. Bem aqui, na cidade mais populosa do país, fica o mercado mais exuberante de toda a América Latina. A CEAGESP é do tamanho de 98 campos de futebol. Pelo menos 50 mil pessoas passam para lá e para cá todo dia. No meio da multidão, nas compras, conhecemos mãe e filha. Duas senhoras delicadas que nos revelaram um tipo de milagre. Como elas conseguem conversar com as flores. Só vendo para acreditar. Paciência, sensibilidade, treinamento é um processo longo e metódico. Esse daqui. O momento difícil da escolha entre tantas variedades incrivelmente bonitas. Sentimentos que passam de mãe para filha. Dona Tokuko tinha 13 anos quando aprendeu a fazer buquês no Japão. No Brasil, nasceu Lina. Ela cresceu cercada por uma infinidade de cores e aromas. Virou paixão e trabalho para as duas. Hoje, mãe e filha são mestras. Estão no topo de um mundo mágico chamado Ikebana. Elas estão prontas para nos ensinar o verdadeiro significado da Ikebana. O termo japonês Ikebana, passando para o português, significa fazer as flores viverem. O que parece simplesmente uma técnica é muito mais. É uma entrega apaixonada, uma devoção. As flores passam a guiar os sentimentos, os gestos, o leve toque das mãos. E assim se reanimam a cada arranjo criado. E as flores, elas têm a vida própria também, né? Nós vamos assistir a uma aula da Lina em São Paulo. Elas passam primeiro pelo básico, né, e depois vão para o estilo livre e depois para o clássico. Então, depois de um ano, já consegue fazer o clássico. A gente pode ver o estilo livre agora? Podemos ver o estilo livre. São esses aqui? São. Então, são a o expressão estilo livre, sim. E a pessoa utiliza mais a criatividade também. É como se fosse uma terapia. A pessoa vai lá, faz o arranjo, esquece dos problemas do dia a dia, né? Então ela concentrada, ela e a natureza. O movimento do ciclo da vida renova nossa admiração e, mais importante, estimula a curiosidade dos pesquisadores. Quem estudou de perto a flora e a fauna no nosso ambiente sabe que a flor ativa o aparelho reprodutor da natureza. A parte masculina e a parte feminina entram em contato com a ajuda de um mensageiro, que pode ser uma abelha, pode ser um beija-flor. A palavra é polinização. Vem de pólen, a substância que, como numa espécie de mágica, a flor produz no seu interior e guarda à espera do mensageiro. O pólen é a vida. As abelhas são os polinizadores por excelência na natureza. Nós vamos conversar com o botânico Leandro Freitas, conhecedor do belo entrosamento de animais e plantas. A maioria das flores são hermafroditas, elas têm partes masculinas e femininas na mesma flor. Então aqui tem um exemplo, ó, essa parte aqui, chamada de antera, é a parte masculina. Aqui é produzido o pólen. Os grãos de pólen estão dentro dessas estruturas e ficam expostos quando a flor abre. Já a parte feminina, que a gente chama de gineceu, ela termina aqui nessa pontinha branca, que é a parte onde o pólen é recebido. É uma dança sexual da natureza. Tudo começa neste casamento que gera a pequena semente. E todo dia a semente vai crescer. Toda semente tem origem, né, em uma parte da flor e há uma transformação de outras partes da flor que formam um fruto. Então, os frutos são formados a partir das flores. Flores que estimulam nossa devoção, também alimentam nosso corpo. É bom saber que dependemos tanto delas e dos polinizadores.
A produção, né, de alimentos está estritamente ligada à manutenção dos polinizadores nas áreas nativas. Do jardim para o pomar e para a lavoura. Os pássaros e os insetos ajudam a fecundar hortaliças e legumes, sem falar, é claro, nas frutas. Os polinizadores multiplicam nossos frutos de cada dia. Um banquete para nossos príncipes dos bosques. Seu Jonas vive numa chácara em Ubatuba, litoral de São Paulo. Todo dia recebe os nobres hóspedes. E assim, os passarinhos recriam a mata do anfitrião. Seu Jonas conhece a rotina nada monótona desta admirável relação. As flores são as que atraem beija-flores. Mas o beija-flor sabe exatamente onde buscar o néctar, o líquido doce cheio de nutrientes. É nesta parte da flor que tem a borda amarela. Não é à toa que a pequena criatura é cheia de energia. Só o beija-flor é capaz de tantas proezas. Orgulho para nós, brasileiros, tem muito beija-flor por aqui. No Brasil todo existem cerca de 80 espécies de beija-flores e eles são animais únicos, né, pela característica de voo. O beija-flor é um fenômeno. Gira as asas a uma velocidade incrível, 70 vezes por segundo. Voa para frente, para trás, para cima e flutua no ar. Em proezas, nossos helicópteros ficam longe. O bico longo, adaptado especificamente para visitar as flores, onde eles obtêm o néctar. Seu Jonas calcula que receba diariamente 500 passarinhos. Água doce para o beija-flor e muita fruta madura para quem ainda quiser chegar. Boas-vindas também para a Rainha das Rosas. Viemos conhecer um jardim encantado que veio de muito longe, de desertos da Ásia e da África. Estamos na Chapada Diamantina, no coração da Bahia. Lugar ideal para um casal criar uma espécie de rosa muito resistente e bela. Eles são de Pernambuco e agora os dois engenheiros agrônomos aposentados se dedicam a multiplicar a criação. A variedade é imensa. São cruzamentos que faz. O que o seu Júlio faz aqui é o que os polinizadores fazem na natureza. O artifício do seu Júlio é manual, mas conta com um aliado poderoso. Esse mandacaru aqui não está por acaso, não. Ele é bem providencial para o senhor, né, seu Júlio? Exato. Esse é meu instrumento de trabalho. O seu Júlio explica para a gente que ele usa o espinho do mandacaru para fazer a fertilização da planta. Então, essa vai ser a planta que vai fornecer o pólen, ou seja, vai ser o pai. E essa vai ser a mãe. Com o espinho, o seu Júlio retira o pólen. E aí você coloca o pólen nessas aberturas aqui, onde está a parte feminina. E pronto, esse é o processo de cruzamento, de polinização. Daqui a um ano ela já está florando, eu já sei o que é que eu fiz. Se deu certo, se foi melhor, se foi pior. E mais um ano eu já posso usar ela de novo para fazer os netos. Então depois de 5, 6 anos você vai criando variedades novas. O senhor não tem ideia de quantas variedades já foram criadas para o senhor? Não perdi a conta. Com certeza 200 ou 300. O encanto da rosa está na delicadeza das pétalas que contrastam com a robustez da raiz e do caule. São inclinados, retorcidos, dão formas curiosas para cada planta, todas singulares, como devem ser as rainhas. Essa planta, ela tem uma vantagem imensa, muita beleza, com pouco cuidado. Um pouco de água e bastante calor e sol. Extremamente fácil manejo. Ela é do deserto. O ambiente de onde ela vem é brutal. 45 graus, 8 meses, 9 meses sem chuva.
Aqui na Chapada, essas rosas têm tudo o que precisam. Solo perfeito, sol e água na medida certa, mas tem um ingrediente que tem feito toda a diferença para deixá-las assim, lindas todos os dias: amor. E isso é muito interessante porque transborda e passa para a nossa vida pessoal. Nós estamos há 45 anos casados, fora o tempo de namoro lá na universidade. Ele é tímido, mas eu não sou. Qual é o poder que a rosa, que as flores exercem na vida de vocês? As flores estão com as pessoas nas horas incríveis do nascer, no crescer, no casamento e na hora de morrer. Porque ela demonstra a saudade, o amor e tudo que nos vem diretamente do coração. Pode ser qualquer dia, qualquer hora, sempre tivemos e vamos ter um motivo especial marcado pelas flores. Flores e amores, na maior parte da vida, estão juntos. Os jardins lembram, de forma harmoniosa, sentimentos que às vezes as palavras não conseguem exprimir. As lendas e os jardins são criações humanas que resistem desde a antiguidade. Ainda bem. As flores podem ser remédio para a alma e para o corpo. Encontramos uma prova científica do poder das flores aqui em Aracaju. Vamos conhecer agora a experiência que é sucesso há 10 anos no posto de saúde da família. A gente vai dar ênfase às flores. Hibisco, crisântemo, camomila, girassol. Pelo jeito, as pessoas já aprenderam a usar as flores e folhas no tratamento de algumas doenças. O trabalho de formiguinha, que começa na entrada do posto com as reuniões, nos consultórios médicos, sensibilizando a comunidade sobre o uso das flores, continua lado de fora. E o que era uma área sem nenhuma utilidade, ganhou o cultivo que todo mundo aqui faz questão de preservar. Preservar o jardim é garantir o efeito do tratamento com plantas e flores. Não pode ser em qualquer local. A gente tem na rua, né? Mas na rua está passando carro, né? Está poluindo. A erva medicinal pode ser confundida. A Franciele acabou de se consultar e olha o que a médica passou: uma tintura à base da flor de boa noite. É esta a flor da boa noite. Tem flor branca, tem rosa e tem a boa noite, que é mistura de rosa e branca. Aqui no laboratório da Universidade Federal de Sergipe, os pesquisadores fazem a tintura da flor, usada para fungo na unha. Você vai usar até sua unha ficar boa. E essa florzinha aqui, chamada de colônia, aqui no Nordeste, ela já foi comprovada cientificamente de que funciona mesmo para várias doenças. As pesquisas também já comprovaram a atividade antihipertensiva e também de indução e melhora da qualidade do sono. E é importante não deixar de alertar a população sobre o uso das flores. Não faça uso baseado apenas na sua observação, que ela sempre procure o profissional de saúde para ter a identificação correta da planta, justamente pela variedade de nomes populares que a gente tem. E assim, elas estão sempre prontas para exercer todo o poder que têm, espalhando com generosidade, cura, beleza e sedução.